Imagina a seguinte situação. A pessoa passa umas 50 horas jogando videogames de ação. Tiros, explosões, aquele movimento frenético na tela. O senso comum diria que, bom, essa pessoa vai terminar com a visão completamente arruinada, precisando de óculos com urgência. E aí que muita gente se engana, né? Exato. A ciência mostra exatamente o oposto. A visão dessa pessoa melhora. A capacidade de distinguir contrastes visuais aumenta fisicamente. Parece até mentira, mas não é. É contraintuitivo, com certeza. Demais. E hoje, a nossa investigação vai focar justamente nisso, em como os videogames aprenderam a hackear a nossa biologia, tanto para ganhos incríveis quanto para perdas devastadoras. O que é fascinante aqui é a velocidade com que essa mudança aconteceu. Nós fomos de uma sociedade que via os jogos eletrônicos como meros brinquedos de Natal, sabe? Para uma realidade onde a ciência precisa analisar esses jogos como ambientes psicológicos muito complexos. Não é mais só brincadeira. Longe disso, hoje a gente lida com plataformas que são capazes de alterar a estrutura do nosso cérebro, e o impacto disso é tão profundo que até a Organização Mundial da Saúde precisou intervir recentemente. E é exatamente esse o foco da nossa exploração de hoje. Nós vamos mergulhar num trabalho acadêmico recentíssimo do pesquisador Davilson Brunati, publicado agora, neste ano de 2026. É um material super completo. Muito. Esse documento compila dados super robustos da BBC News, relatórios da própria OMS, artigos da base Cielo e outras publicações científicas. A nossa grande missão hoje é decifrar essa linha tênue. A linha entre o benefício e o risco, certo? Isso. Como é que uma ferramenta com tanto potencial para o desenvolvimento cognitivo pode cruzar a fronteira e se tornar uma armadilha tanto para a saúde mental quanto física? Uma armadilha muito bem desenhada, diga-se de passagem. E vale lembrar para quem nos ouve, na era digital de hoje tão hiperconectada, entender o efeito das telas não é assunto só para quem se considera um gamer, sabe, aquele jogador hardcore. Com certeza não. É uma necessidade para qualquer pessoa que conviva com tecnologia. Para quem acompanha o desenvolvimento de crianças ou mesmo para quem simplesmente quer entender por que é tão difícil focar no próprio trabalho hoje em dia. Exatamente, porque a evolução dessa tecnologia afeta a arquitetura social como um todo, né? E para entender o peso do que acontece no nosso sistema nervoso hoje, o estudo de 2026 nos obriga a dar um passo atrás. Voltar no tempo. Isso. Nós precisamos olhar para a origem mecânica dessas interações para entender como chegamos até aqui. Ok, vamos desempacotar isso. O artigo menciona lá atrás, em 1972, a criação daquele console Odyssey pelo Ralph Baer. Quando a gente olha para a dinâmica daquela época, era algo quase analógico. Era super simples. Comparável a um jogo de futebol no quintal, né? Um pontinho de luz de um lado da tela, outro do outro lado, jogador A contra jogador B. Não existia narrativa, não tinha aquela árvore de habilidades complexa, nem um universo virtual que continuava existindo depois que você tirava a TV da tomada. E o mais importante aí é que a frustração que o jogador sentia ali era puramente mecânica. Como assim? Era simplesmente a dificuldade motora de não conseguir rebater aquele pontinho de luz. O ciclo de engajamento começava e terminava ali, na habilidade daquele momento. Mas a partir dos anos 90, com a popularização da internet e das conexões globais, esse paradigma se transformou completamente. Foi a virada de chave. Total. O que o estudo do Brunati demonstra é que a indústria percebeu que precisava de mais do que apenas a mecânica de perder ou ganhar para reter as pessoas. E aí que entra aquele conceito do ciclo psicológico completo que a pesquisa menciona. Os jogos modernos eles são orquestrados, tudo é planejado. As cores vibrantes específicas na interface, os sons agudos de confirmação quando um objetivo é cumprido. As recompensas contínuas, né? Isso. A introdução infinita de colecionáveis virtuais. É como se os jogos do passado fossem um equivalente a jogar para o ímpar na calçada, enquanto um jogo atual se parece com um cassino gigantesco de Las Vegas que, por um mero acaso, também funciona como a sua principal rede social. Uma analogia perfeita. Mas então, a dúvida que eu fico é a seguinte: até que ponto a evolução desse design deixou de ser sobre a diversão pura e passou a ser sobre a retenção do usuário? A retenção virou o produto principal.
A psicologia comportamental, especialmente aqueles conceitos derivados das caixas de Skinner, foi aplicada em massa. Para entender como o nosso cérebro funciona. Exato, para entender como manter o cérebro humano num estado constante de alerta e de antecipação. Os desenvolvedores literalmente fragmentaram as recompensas. No passado, terminar o jogo era o prêmio, lembra? Nossa, sim. Ver a tela de The End. Pois é. Hoje não. Hoje o jogo oferece uma micro-recompensa a cada 5 minutos. É um som diferente, um brilho na tela, uma moedinha virtual que cai na sua conta. Isso gera um ciclo de feedback contínuo no cérebro. Mas olha, antes de a gente entrar nos perigos desse ciclo, acho que a gente precisa reconhecer o lado luminoso que a pesquisa aponta. Afinal, se o cérebro humano é tão eficiente em absorver esses estímulos, coisas muito boas também acontecem durante essa imersão, né? E os dados sobre os ganhos cognitivos são impressionantes. Sem dúvida. Eu fico fascinada com a plasticidade cerebral. A pesquisa de 2026 cataloga melhoras que são mensuráveis no desenvolvimento do raciocínio abstrato, por exemplo. O cérebro fica mais rápido? Fica. Ocorre um aumento do volume da massa cinzenta em áreas bem específicas ligadas à navegação espacial e, claro, uma aceleração enorme na capacidade de resolução de problemas complexos sob pressão. E aí a gente volta àquele dado absurdo que eu comentei no início, sobre a visão. O estudo compila pesquisas mostrando que jogar cerca de 50 horas de games de ação ao longo de 9 semanas, o que dá menos de 1 hora por dia, melhora a sensibilidade ao contraste visual. É a biologia se adaptando ao estímulo. Quer dizer, o cérebro é tão incrivelmente adaptável que ele literalmente ajusta o córtex visual para processar variações de luz e sombra de uma forma mais eficiente. Isso é fantástico. Mas além da parte física, tem a parte emocional que a fonte detalha. O texto aborda como esses ambientes superimersivos ajudam a regular o humor em casos leves de ansiedade, por exemplo. A gamificação como um espaço seguro, né? Isso, porque errar no jogo não traz um peso definitivo para sua vida. Na escola tradicional, tirar uma nota baixa pode ser uma experiência super humilhante que acaba travando o aprendizado. No jogo, não. A morte do personagem é só um convite para tentar de novo. E muitas vezes com a ajuda de jogadores mais experientes, puxando os novatos para cima. Exato, cria uma cooperação. Se esses jogos criam um ambiente sem julgamentos, onde até quem sabe menos é ajudado pelos outros para ficarem no mesmo nível, a gente poderia considerar os games como uma espécie de terapia leve. Ou, de repente, uma sala de aula mais eficiente. Olha, se conectarmos isso a um panorama maior, percebemos que o jogo de fato atua como um laboratório de resiliência. Essa ausência de punição social cria um espaço fértil para o desenvolvimento de confiança, de socialização, tudo em torno de interesses em comum. Isso ajuda quem tem dificuldade de interagir, né? Muito. As pontes sociais construídas ali são reais, elas geram um senso de pertencimento inegável. Mas é tentador fazer essa afirmação de terapia, mas o documento que estamos analisando faz uma ressalva fundamental aqui. Qual ressalva? Os ganhos cognitivos e a regulação de humor temporária não podem de jeito nenhum ser confundidos com tratamento clínico. O jogo não investiga a causa raiz de uma ansiedade, por exemplo. Ele só mascara o problema, então. Ele fornece um alívio temporário. É um foco alternativo seguro, mas o estudo é muito categórico ao afirmar que a gamificação nunca vai substituir um acompanhamento psicoterapêutico profissional. É uma ferramenta complementar, mas não é a cura em si. Perfeito. É exatamente isso. Bom, é aqui que a coisa fica realmente interessante. E a transição que o artigo faz agora é até um pouco assustadora. Onde nós entramos na zona de perigo. Sim, porque se esses ambientes têm esse poder tremendo de moldar o cérebro, aumentar a massa cinzenta e tudo mais, o que acontece quando o conteúdo desse ambiente é de extrema violência? O texto vai fundo nos jogos de terror psicológico e violência extrema. Ele cita clássicos dos anos 90 como Doom, Quake, até a franquia Silent Hill. E chega no fotorrealismo extremo que temos hoje em dia. O problema central levantado pela fonte nem é a existência do jogo em si, mas a exposição precoce a ele. É o consumo de violência hiperrealista por um cérebro que ainda não tem o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido para processar aquilo. E a tecnologia atual de 2026 agrava isso absurdamente com os óculos de realidade virtual. A barreira da tela, ela simplesmente sumiu. A
A imersão não é mais você olhando por uma janela. O jogador está fisicamente presente no cenário digital. Mas espera, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui, porque eu tenho dificuldade em aceitar essa correlação tão direta com o prejuízo mental. Vamos analisar o cinema, por exemplo. Filmes de terror atuais, ou pega um filme do Quentin Tarantino. Sangue para todo lado. Níveis de sangue e violência extremamente chocantes. Muitas séries de TV hoje causam um estresse absurdo em quem assiste. Então, por que jogar um game de terror faria mais mal do que sentar no sofá e assistir a um banho de sangue em alta definição na televisão? A diferença não seria só a plataforma? Essa é a dúvida clássica. Mas a diferença fisiológica é colossal. E tem tudo a ver com uma palavra-chave: agência, a capacidade de agir. Agência? Como assim? Quando alguém assiste a um filme de terror, por mais tenso que o enredo seja, o cérebro mantém uma consciência passiva de que aquele indivíduo é apenas um espectador. A história vai rolar, independente do que a pessoa fizer. Exato, mas no videogame, o cérebro entende o indivíduo como o agente causal. Para a narrativa avançar, é preciso tomar a decisão de puxar o gatilho, ou de correr, ou de se esconder. E isso muda o que acontece dentro do nosso corpo. Muda completamente a fisiologia. O corpo reage à realidade virtual com agência como se a ameaça fosse física e real. A nossa glândula suprarrenal não consegue ler o código-fonte do jogo para saber que aquele monstro é feito de pixels. Caramba! Ela acha que o perigo está ali na sala. Ela responde ao estímulo visual do perigo iminente. Ela inunda a corrente sanguínea com cortisol e adrenalina, o ritmo cardíaco dispara, a expiração fica curta, o corpo entra num estado genuíno de lutar ou fugir. Então, biologicamente falando, a pessoa está lutando por sobrevivência no meio do próprio quarto. Exatamente. E suportar esse estado de alerta extremo por 3, 4 horas seguidas causa um esgotamento profundo no sistema nervoso central. Isso explica as descrições no estudo sobre aquelas mudanças abruptas de humor. A irritabilidade de quem joga muito. Isso, a agressividade que os jogadores transferem para a vida real quando são interrompidos. O cérebro foi convencido de que estava numa zona de guerra. E a exaustão física que vem depois não é diferente da exaustão de um evento de estresse real. E aí a fonte cita até problemas físicos mesmo, né? Lesões por esforço repetitivo, má alimentação durante essas maratonas de jogo, o corpo físico paga a conta da ilusão digital. Uma conta bem cara. E isso nos leva direto para a questão do tempo. Que é a armadilha do tempo e do vício. Porque toda essa sobrecarga fisiológica e hormonal só chega num ponto crítico por causa da frequência. E a pesquisa levanta alguns dados sobre o tempo de uso que são, no mínimo, curiosos. Não existe um consenso ou um número mágico, mas a pesquisa aponta um limite claro. Sim, passar de 6 horas diárias jogando é apontado como consistentemente prejudicial. O documento sugere que, no cenário ideal, o uso não deveria passar de 3 horas. E olha, já descontando o tempo que a pessoa fica presa naqueles lobbies de espera ou vendo propaganda. É um limite de jogo efetivo, né? Mas sabe o que mais me chamou a atenção no cenário atual? Não é nem o número de horas contínuas, mas a estrutura que foi projetada para fazer a pessoa voltar o tempo todo. Aquelas visitas fracionadas. As mecânicas de retenção que a gente estava discutindo antes. Liga o videogame, mas ela sabe, ela sente que precisa entrar de novo rapidinho daqui a pouco, só para abrir uma caixa premium, sabe? Ou para evitar que uma plantação virtual apodreça. É uma obrigação. É quase como se o jogador deixasse de jogar por diversão e passasse a bater ponto no emprego virtual. É uma obrigação invisível. As empresas lucram tanto com as propagandas quanto com as microtransações emocionais ali dentro. E isso levanta uma questão importante sobre a arquitetura do vício. Porque esse retorno programado impede que o cérebro se desconecte de verdade. O jogo fica ali, rodando em segundo plano na mente do usuário. E o artigo mergulha a fundo na biologia por trás disso, explicando o mecanismo da dopamina. Que é um mecanismo assustador quando a gente entende. O texto explica que o cérebro não libera dopamina apenas quando a gente ganha, mas principalmente quando percebe que está prestes a ganhar. A ciência chama isso de erro de previsão de recompensa. Ao longo da nossa evolução, a dopamina serviu para nos motivar a buscar comida. Quando o ser humano antigo caçava e via rastros da presa, a dopamina subia, dava energia para continuar. Era a expectativa do prêmio que movia a gente. Exatamente. A indústria de jogos isolou esse mecanismo e otimizou ele.
No cérebro, a quase vitória, aquele momento em que o jogador perdeu por 1 milésimo de segundo, libera uma quantidade de dopamina muito semelhante à vitória real. É o cérebro gritando: você quase conseguiu, repete agora mesmo. E isso cria um looping perfeito. A pessoa joga de novo não porque está se divertindo, mas porque a biologia exige a resolução daquela expectativa. O sistema de dopamina não diferencia a quase vitória da vitória real. E aí a fonte faz um alerta que é muito denso. Ela fala que o passo dos jogos eletrônicos convencionais para os jogos de azar virtuais ficou curto demais. O terreno já estava pavimentado por essa gamificação do vício. E isso explodiu com as carteiras digitais e os cassinos de smartphone. Sim, no Brasil, o estudo destaca o estrago feito por plataformas de apostas que se disfarçam de joguinhos casuais, aquele infame jogo do tigrinho, e outros do tipo que viraram febre. O artigo associa diretamente esse formato com picos de transtornos obsessivo-compulsivos, Dívidas impagáveis, né? endividamento crônico e até mesmo o aumento das taxas de suicídio. A gamificação do vício destruindo finanças reais. A gravidade dessa situação é tão grande que a Organização Mundial da Saúde precisou agir oficialmente, incluindo o Gaming Disorder na CID-11. E só para deixar claro para quem nos ouve, a CID-11 é a Classificação Internacional de Doenças. É basicamente o catálogo global da OMS que define o que a medicina considera oficialmente como um transtorno ou uma doença. E o transtorno por uso de jogos eletrônicos foi formalizado como uma condição clínica ali. A base desse diagnóstico é justamente a perda de controle sobre a atividade. O jogo vira a prioridade absoluta, mesmo com consequências negativas evidentes na vida da pessoa. E as pessoas mais jovens são ainda mais suscetíveis a esse design, né? Muito mais. Crianças e adolescentes não têm o córtex pré-frontal, que regula a tomada de decisão e o controle de impulsos totalmente desenvolvido. Eles literalmente não têm o freio biológico para resistir a um sistema meticulosamente calibrado para causar dependência. Então, o que tudo isso significa para o desenvolvimento humano na prática? Porque o estudo não foca só nos casos extremos, de vício em apostas, mas também naquele custo diário e silencioso, os prejuízos no aprendizado e o isolamento. O custo invisível das telas nas relações humanas, né? Exato. O documento até revisita aquele cenário da pandemia a partir de 2020, um período em que o isolamento forçou o uso massivo de telas apenas para distrair e acalmar crianças presas em casa. E isso envolveu crianças em idades críticas, entre 3 e 6 anos de idade. E a conta disso chegou, né? Quando olhamos para a psicologia da educação infantil, o artigo traz teóricos fundamentais como Jean Piaget, Lev Vygotsky e o autor Elkonin. Eles enfatizam a necessidade vital das atividades espelho. O estudo dá um exemplo muito bom disso. É aquela criança que observa os pais penteando o cabelo na frente do espelho, e horas depois ela pega uma régua a escoar e usa para pentear o cabelo de um urso de pelúcia. Parece uma brincadeira boba, mas é essencial. O cérebro está fazendo maravilhas ali, certo? Exatamente. Nesse ato simples, a criança está codificando o funcionamento do mundo. Ela interpreta uma ação social, processa o uso da ferramenta, abstrai que a régua pode ser um pente e aplica a coordenação motora fina no mundo físico. Tem a fricção, a gravidade, o tato. Tudo isso. Quando uma criança na primeira infância é hipnotizada por uma tela por longas horas, esse tempo substitui o período em que ela deveria estar praticando essas atividades motores. O cérebro recebe estímulo visual, mas perde a fundação sensório-motora. E o pior é que o isolamento social gerado por essa fuga digital vai se agravando com a idade. Os dados compilados são um paradoxo triste. As estatísticas mostram que 67% das pessoas jogam fisicamente sozinhas. Mas, ao mesmo tempo, mais da metade jogam online. 54% estão em partidas multijogador. Ou seja, a maioria está jogando sozinha acompanhada, fisicamente isolados no quarto, mas conectados num lobby de áudio com dezenas de vozes do mundo todo. E estar num chat de voz não supre a necessidade biológica de contato humano. Jamais. O contato online é, de certa forma, higienizado emocionalmente. Interagir presencialmente exige ler expressões faciais sutis,
lidar com silêncios constrangedores e aceitar limites que você não pode simplesmente mutar com um botão. A vida real não tem botão de silenciar o colega chato. Pois é. Quando a maior parte da socialização ocorre no mundo virtual, o indivíduo perde o treinamento diário da empatia. As consequências que o documento lista incluem o distanciamento emocional da família, inabilidade de falar em público na fase adulta e dificuldades acadêmicas. O adolescente fica mestre em negociar trocas de itens complexos num RPG, mas trava completamente se precisar resolver um desentendimento com um colega de sala. É uma geração com reflexos incríveis, mas que não consegue sustentar uma conversa na mesa de jantar. E ainda tem o perigo da falta de supervisão. Ah, sim, os fóruns periféricos aos jogos. O texto destaca o Reddit e os servidores do Discord. Ambientes onde uma criança de 10 anos interage livremente com adultos de 30, que usam a paixão pelo jogo como porta de entrada. A exposição e a vulnerabilidade disparam no nível alarmante. A fuga para o mundo virtual se torna um mecanismo de defesa padrão contra os atritos naturais do dia a dia. Se o mundo real exige paciência e o virtual fornece dopamina instantânea, a balança do desenvolvimento psicológico se desequilibra completamente. Bom, para fecharmos a nossa investigação e amarrar todos esses dados do trabalho de Davidson Brunati, a conclusão está longe de ser em preto e branco. Não existem vilões unidimensionais aqui. Exato. Os videogames não são os vilões que a mídia pintava antigamente. A ciência provou que eles podem melhorar conexões neurais, regular o humor e unir pessoas. No entanto, o design focado no vício, o excesso de tempo e o isolamento físico cobram um pedágio altíssimo para o corpo e para a mente. É sobre observar a qualidade, não só a quantidade de tempo nas telas. Perfeito. Prestar atenção se a tecnologia está servindo aos nossos objetivos ou se estamos só trabalhando para sustentar algoritmos, seja no nosso próprio uso ou das crianças ao nosso redor. E diante de tudo que o estudo apresentou sobre o nosso cérebro, eu deixo aqui uma provocação final que vai até além do texto. Pode falar, eu fico curioso. Se a indústria dos jogos já dominou a arte de liberar dopamina de forma perfeitamente cronometrada no nosso cérebro a cada missão cumprida, como a vida real e as relações humanas tradicionais, que são lentas e cheias de tédio, poderão competir com essa química no futuro? Nossa, essa sem dúvida é uma reflexão que todos nós precisamos levar adiante nas nossas escolhas diárias. Bom, agradecemos a companhia em mais essa análise aprofundada e fica o convite para que a nossa audiência continue curiosa, questionando essas forças invisíveis que moldam o comportamento humano. Cuidem das suas mentes, invistam nas conexões do mundo real e até a próxima.